Hoje é um dia especial para todas as mães. Foi um projeto de Deus, né? Lá no Jardim do Éden. Um projeto de Deus e que se perdura até hoje. É um privilégio que Deus deu para a mulher para que pudesse gerar a humanidade. E a humanidade que está aí, todas passaram pelo ventre de uma mulher. Então é um privilégio grandioso o que Deus fez e projetou ali no Jardim do Éden. Fez o homem primeiro e logo em seguida olhou, viu que não é bom que o homem fique só e vou fazer uma companheira para ele. Esperou ele dormir, deu lá adormeceu ele e cerrou da sua costela e fez uma companheira, né? E essa companheira o ajudou todos os sentidos, e teve Abel, seu filho, e de Caim também nasceu. Logo em seguida teve aqueles conflitos entre os familiares, que isso é normal, e Caim mata o seu próprio irmão. O coração dessa mãe deve ter chorado muito, como nos dias de hoje. Qual a mãe que não chora pelo seu filho? E ela chora, deve ter ficado muito triste, abalada emocionalmente. E quando chegou um bom tempo, ela pede ao Senhor um outro filho. Ah, Senhor, me dê um outro filho para que possa ocupar o lugar de Abel. E Deus o presenteou com Sem. E Sem, Jesus vem da geração de Sem. E depois que nasceu Sem, ali se começou a adorar a Deus. Impressionante isso, né? Porque antes era coração triste, abalado, já não estava entendendo mais nada, a comunhão com o Senhor já estava longe, já estava expulso do jardim, já estava pensando em outras coisas, vários questionamentos, né? Vários questionamentos, e que aquela mulher, por nome Eva, já estava pedindo ao Senhor e nada de respostas, já não tinha mais o Senhor para falar com eles na viração da tarde. Mas havia uma necessidade muito grande em de adorar o Senhor. E quando ela percebe que Abel era aquele que era o esteio, talvez o esteio, que era aquele que era o espiritual, era aquele que buscava, era aquele que animava, era aquele que trazia do trono as orientações, é aquele que fazia o sacrifício, é aquele que alegrava o ambiente. O diabo vai e destrói e mata. É o que fazia o sacrifício. É o que o Senhor recebia o verdadeiro louvor. E aí se desmorona, a casa se desmorona, já fica sem chão. E aí ela se lembra, meu filho Abel foi embora, eu sinto falta dele. Eu sinto falta. Eu preciso de um outro filho para colocar no lugar dele. E ela pediu diligentemente ao Senhor, direcionou esse pedido, e o Senhor deu Sem. E ela cuidou de Sem. E ali começaram a adorar a Deus. Ali começou outros movimentos. Esqueceu todos os traumas. Esqueceu todos os sofrimentos. Tudo que passou, aquilo passou, todo sofrimento. Ali foi uma página virada. Nós precisamos virar nossa página. A gente não podemos ficar só naquele sofrimento. Por que aconteceu? Perguntando os porquês da vida. E às vezes não andamos por causa dos porquês. A gente nunca vai ter resposta com isso. O mais importante é a gente virar páginas. E quem sabe hoje é o dia de você virar páginas. Dos sofrimentos, dos traumas. Igual a Eva fez, que foi a primeira mulher que Deus criou para que fosse a mãe da humanidade. E da geração de Sete vem Jesus. Maria agraciada, né? Uma mulher lá no cantinho, ninguém dava nada por ela, mas era justa, temente a Deus. Uma pessoa que invocava o Senhor olhou e falou, opa, essa daqui que eu quero. Essa aqui que eu quero para gerar o meu filho. E através do Espírito Santo ela gerou. Que privilégio. E o privilégio de você, mãe, nesta noite. Não é simplesmente ser mãe, mas é espiritualmente falando. Buscando de Deus todas as armas necessárias para você educar o seu filho nessa geração perversa.
essa geração que a gente não entende, uma geração uma geração que tudo tem que ser imediato, que tudo tem que ser rápido, tudo você tem que correr contra o tempo. É uma geração que precisa ter um melhor celular, é uma geração que precisa ter o melhor de tudo, são roupa de marca, isso tudo. Então a gente precisa lidar com isso. É uma geração que pede, exige um melhor computador, é uma geração que pede um quarto bem arrumado, um quarto bem ilustrativo, um quarto bem equipado com chave, e ali fica trancado ali dentro, olhando os celulares, os computadores, e às vezes não tem tempo para olhar para sua mãe e dizer: mamãe, eu te amo. Quantas vezes você disse para sua mãe essa semana que a ama? Eu não posso dizer isso, porque o Senhor já levou a minha mãe em 2011, o pastor Josué, o pastor Davi, fizeram uma loucura que eu não esqueço disso nunca. Saíram daqui com aquela Kombi cheia de gente, com as minhas filhas tudo fazendo bagunça dentro daquela Kombi, e partiram em direção a Muriaé. São coisas que eu não esqueço nunca. E foram ali prestigiar a mim, que estava em luto, e Deus concedeu o céu para minha mãe, levou. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu pude fazer por minha mãe, eu fiz, honrei. Porque em Efésios capítulo 6, versículo 2 diz: é um primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias, está falando para os seus filhos, para que os seus dias, filhos, sejam prolongados na face da terra. Independente de classe social, de alta, baixa, pobre, independente de qualquer classe social, honra teu pai e tua mãe. São os frutos que você precisa colher lá na frente. E através disso, você está honrando e cumprindo o primeiro mandamento com promessa. Eu já estou dentro da palavra, e 49, versículo 14 e 15 diz assim: mas Sião lamenta, ora Yahvé me abandonou, ó Eterno me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer de seu bebê, ainda que mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. O 16, eu te gravei nas palmas das minhas mãos, os teus muros estão sempre diante de mim. É o tempo de restauração de Israel. E o Senhor aqui, ele faz uma metáfora, como o amor que ele tem para com a humanidade, para com Israel, seria um amor próximo da de mãe, ou amor de mãe próximo ao amor de Deus. E ele diz: ainda vou muito mais além, porque a mãe, ela jamais esquece do seu filho que mama, jamais ela esquece. Pode acontecer de a mãe esquecer, é aquela mãe irritada, é uma mãe que não desequilibrada, talvez, pode acontecer dela esquecer. E aqui ele está fazendo alusão a Israel, mas pode ser a nossa mãe física também, e pode ser a igreja comparada à igreja também. Então os conflitos sempre vêm, as dificuldades sempre vêm, mas Sião lamenta, ora Yahvé me abandonou. Então Sião, o povo ali já estava no cativeiro, e o povo ali estava sem resposta, o povo não tinha mais a presença de Deus, o povo estava em dificuldade, o povo estava lamentando, mas aí Deus chega e diz: agora chegou o tempo da restauração, é o tempo agora de reconstruir aquilo que foi destruído. Destruído por quem? Até mesmo a nossa vida será destruída, porque os meus planos são destruídos, talvez aquilo que eu planejei foi destruído, talvez uma situação que Deus me coloca, e eu preciso me refletir sobre isso, e o povo estava ali para refletir, e o Sião começa a clamar no seu coração, lamentando: o nosso Deus nos esqueceu, não existe mais Deus para nós, estamos esquecidos neste lugar. E no versículo 15 Deus fala assim: haverá mãe que possa esquecer de seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou?
O Senhor ali, ele começa a confortar o povo de Israel, e ele começa a confortar as mamães, ele começa a confortar a igreja, porque na palma de suas mãos, ele tem gravado o nome de cada um. Os nossos sofrimentos são momentâneos, muitas das vezes passamos por dificuldades, e ficamos igual esse povo aqui, sem direção, talvez sem resposta. Mas o sofrimento, ele não é eterno. Não é porque o nosso nome está escrito nas palmas da mão do Senhor, não é porque nós somos lembrados pelo Senhor, nós não vamos passar por dificuldade, não. Passamos por dificuldades, passamos por sofrimentos, doenças, passamos por tristezas, passamos por momentos difíceis, mas o mais importante, que Ele cuida, Ele não esqueceu da gente, Ele não nos abandonou, Ele está sempre protegendo o seu povo, está sempre protegendo a sua igreja. E o povo de Israel está sendo protegido pelo Senhor como se fosse uma mãe, como se fosse muito mais que uma mãe, porque a mãe ela pode esquecer, mas na palma das minhas mãos tem gravado aquele que eu escolhi. E nós não estamos aqui porque nós estamos, porque nós escolhemos, mas o Senhor, antes da gente escolher o Senhor, Ele escolheu a gente. E o Senhor, Ele veio, através de Maria, morreu, e ali fez a sua parte. Ele veio para uma missão, salvar os perdidos, perdoar pecados. Essa foi a função dele. O povo de Israel estava totalmente decepcionado com a derrota, acreditando que o Senhor havia esquecido deles. Isso é muito triste, irmãos. Às vezes a gente fica falando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 ano, 10 anos, 8 anos, 20 anos, buscando o Senhor, a mesma coisa. E às vezes a gente não tem resposta disso. E às vezes a gente passa e pensa assim, poxa, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não está mais comigo? A gente não passa por isso, a gente não vê, a gente de vez em quando não vem isso na nossa cabeça, mas é diferente. O Senhor responde hoje para nós, eu não esqueci de vocês. Aí ele faz uma comparação, pode ser que uma mãe esqueça, pode ser, mas eu jamais esquecerei, porque na palma de minhas mãos eu tenho gravado. Deus estava agindo para salvar o seu povo. Então ele sempre vai encorajar, ele sempre vai dar força, ele sempre vai fortalecer os nossos corações. Ele sempre vai abrir porta, ele sempre vai fechar a porta. Ele fecha, ele abre, Deus está no controle de todas as coisas. A gente precisa entender isso, que cada dia que se passa, são gerações diferentes que estão surgindo por aí, o descontrole é muito grande. Então você, mãe, que tem conflito familiar, né? Todos nós temos conflitos familiares, são os filhos que não entendem a gente, são os filhos que saem de um lado, vai para o outro, às vezes não dá nem obediência para onde vai, para onde vem. Mas você, o Senhor tem uma promessa para nós, Ele guarda todos os seus, Ele protege. O Senhor esqueceu de mim? Não, Ele não esqueceu. Então, o que a gente precisa fazer, irmãos? O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa ter nesses momentos aí? A gente precisa ter, sabe o quê? Equilíbrio. Mãe, precisa ter equilíbrio. Nós precisa ser sábia e precisa ser prudente. O Senhor nunca deixou de usar as mulheres. O Senhor sempre valorizou as mulheres, mães. Sempre valorizou. A gente vê lá no Eva, Deus usou Eva, e Deus trouxe a restauração, Deus trouxe a restauração espiritual para a vida daquela família que estava com Abel, e depois vem com Sete. Deus usou Ulda, a profecia, 2 Crônica, capítulo 34, versículo 22 em diante, Ulda, foi uma profetisa, estava lá no lugar lá de Jerusalém, as partes baixas de Jerusalém, estava lá aquela mulher que era profetisa, esquecida da humanidade, e estava lá Josias, o rei, e aí todos passando por dificuldade, aquela idolatria terrível, e aí o rei pede para consultar a profetisa Ulda, acho que é Ulda mesmo, é Ulda? Está vendo? Estava lá nas partes baixas.
O rei chama o mensageiro e fala, vai lá na profetisa e pergunta a ela o que eu preciso fazer. Qual é o direcionamento de Deus para nossas vidas? O rei mandou fazer isso. E chega lá o mensageiro e procura a Hulda e ali ela fala, assim diz o Senhor. Deu direcionamento. Olha Deus valorizando. Não é? Chamou lá das partes baixas lá de Jerusalém, um bairro novo, mas era das partes baixas. Não estava lá no destaque, mas estava lá buscando o Senhor com equilíbrio, estava lá buscando o Senhor com sabedoria, estava lá buscando o Senhor prudentemente. É isso que vocês, nós, homens, mulheres, a igreja do Senhor precisa ter a calma, precisa ter o equilíbrio, precisa ter a prudência, precisa ser sábio nesses momentos que nós estamos vivendo. Fazer igual Abacuque, né? Olhar, vigiar, buscar o Senhor para aquele direcionamento. Então essas mulheres, Débora também foi uma mulher de Deus, foi juíza, e Deus usou poderosamente. E nos tempos de Jesus tinha Ana, a profetisa com 84 anos, viveu 7 anos com seu marido, logo seu marido morre. E ela pôs no seu coração, eu quero servir o Senhor assim. E todos os dias ela estava no templo jejuando e orando. E profetizou o nascimento de Jesus através de Maria. São escolhas que nós precisamos fazer nesse mundo terrível. Nesse mundo que a gente precisa, família, a igreja precisa ter muita calma, muito equilíbrio para poder educar, para poder ensinar a esse mundo corrupto e que é uma catástrofe e que vai destruindo, vai passando, vai enrolando, vai embolando todo mundo e vai levando. Porque hoje parece que é tudo normal. Parece que é tudo normal. Fazer um show em Copacabana parece que é tudo normal. E as famílias ficam olhando aquilo dali, batendo palma, olhando, rindo. Pensa que é tudo normal. E o inimigo está aí, irmãos, ganhando força para isso. Mas a igreja do Senhor, ela está firme, buscando o Senhor, buscando o equilíbrio, buscando a orientação de Deus, buscando os momentos de direcionamento. Então, a desconfiança e a decepção estavam profundamente constantes, feridas profundas nas relações familiares. Então o Senhor hoje diz para você, aquelas feridas profundas que existem nos relacionamentos familiares, isso existe mesmo. Precisa mudar isso, precisa jogar de lado, precisa buscar o Senhor, o direcionamento, e o Senhor nunca esqueceu. Está nas palmas dele gravado os nossos sofrimentos, está gravado nas palmas dele o que nós precisamos, a necessidade está gravado nele, e principalmente o nosso nome, a nossa vida está gravado nas palmas do Senhor, e para isso ele nos protege, né? São feridas dos pais que brigam com os filhos, e às vezes viram as costas. É tempo de mudar, querido. É tempo de abraçar. É tempo de chorar. É tempo de perdoar. A mãe é desse jeito. É aquela que fala rude, é aquela que fala com despertamento para direcionar o seu filho. E nesse tempo que nós estamos vivendo, os filhos talvez não entendam isso, porque pensam que isso aí é do tempo passado, e vai levando a vida, vai levando frouxo, vai levando. Depois as consequências vêm lá na frente. Eu sou de uma geração que não precisava meu pai e minha mãe dizer muito, não, era só olhar. Falei, eita ferro, hoje está ruim para o meu lado. Hoje. Quando meu pai e minha mãe olhavam assim, está ruim para mim. Aí o que eu fazia? Eu ficava na rua fazendo tempo, jogando bola até tarde, para quando chegar em casa, encontrar eles dormindo, que nada. Quando encontrava, estavam os dois sentados lá, que era a hora da bronca, e muitas das vezes apanhava mesmo. E hoje é outro tempo. Você tem a palavra para corrigir seus filhos. A igreja está aqui. Quantos ensinamentos nós temos aqui? A igreja do Senhor está aqui. Você, mãe, você, pai, cuida bem dos seus filhos.
ensina no caminho que deve andar. Pega a mão dele e continua andando. Pega a mão dele e vai prosseguindo, ensinando, inculcando. Porque é difícil mesmo. Eu tenho coisas na minha vida, na educação das minhas filhas, que se eu tivesse que voltar lá, eu faria diferente. Sinceramente, faria diferente. Porque eu pensava que era tudo fácil. Eu pensava que era muito fácil. E não é tão fácil assim. Você precisa ter calma, você precisa ter equilíbrio, você precisa ter prudente. Falar na hora certa, educar na hora certa, dar bronca na hora certa, porque senão vai ficar um vazio, não vai valer de nada. Você chama a atenção do seu filho todo dia. E a Bíblia diz, não irriteis os vossos filhos. Chama na hora, faz um pacote, pum, pronto, acabou. Faz um pacote. O que eu quero dizer com isso? Que nas palmas das mãos do Senhor, nós estamos gravados. Então o Senhor não esqueceu de nós. O Senhor não esqueceu do que estamos passando. O Senhor não esqueceu dos nossos sofrimentos. O Senhor não esqueceu das nossas orações. O Senhor não esqueceu dos nossos lamentos. O Senhor não esqueceu do nosso choro. O Senhor não esqueceu disso. Mas há momento de restauração, há momento de mudar essa história, há momento de passar essa página para o outro lado e fazer uma outra história com o Senhor. O que eu não fiz lá, eu prefiro fazer. O que eu fiz de errado, agora eu preciso fazer certo. Há tempo para tudo, há tempo para você consertar, há tempo para agir, há tempo para arrepender, há tempo para ir para os braços do Senhor. E Ele está aí esperando as nossas atitudes. O que Deus permite em nossa vida para a gente voltar para os caminhos dele? Então, coisas duras, coisas terríveis. Talvez nem precise disso. Às vezes nem precisa disso, é só fazer um propósito com o Senhor. Porque Ele não esqueceu jamais de você. Na palma de suas mãos estão gravados. Deus compara seu amor ao amor de uma mãe. E é muito mais ainda. O amor humano por excelência, afirmando que seu amor é maior. Embora até poderia acontecer de uma mãe esquecer, mas ele jamais esquece. Alguma mulher que foram valorizadas, todas elas teve seu valor, teve seus problemas de sofrimento, de luta, de dificuldades. Mas quando fizeram a obra de Deus, quando buscaram o Senhor, tiveram seus valores apreciados pelo Senhor. Mães, fique firme, não desanime, não abre mão do seu filho. Não abre mão do seu filho, não. Custa o que custar, traz ele para você. Traz ele para você, seja mais amigo dele ou dela do que outra coisa. Traz ele para você. Não dá-lhe muita liberdade, não. Traz para ele limitações. Ensina o seu filho a lidar com as frustrações. Ensina ele, porque lá na frente ele vai ser frustrado de várias coisas. Lá na frente, quando ele estiver grande, ele vai receber não de todas as maneiras, de várias áreas. E aí ele não vai entender, porque ele não aprendeu a lidar com os nãos de manhã, pequeno. Então precisa aprender isso. E vocês têm esse privilégio tão grande de poder gerar, educar, cuidar, proteger e não esquece nunca. Quantas vezes vocês já foram não dormiram, ficaram noite em claro, preocupado com o filho que está na rua, que não chegou ainda, porque isso aconteceu comigo, e no meu tempo era pior ainda, porque não tinha telefone, e saía na sexta-feira, chegava no domingo. Aí eu olhava para minha mãe, ainda bem que você chegou. Mas ficava à noite lá preocupada. Mas uma coisa ela fazia, nunca deixou de orar por mim. E o que você precisa fazer? Nunca deixa de orar para o seu filho. Converse, traz ele para perto, traz para a igreja, ensina o caminho do Senhor, ensina, inculca ele, educa o seu filho, dá limite para ele. Porque lá na frente vai refletir terrivelmente. E você é mãe, você é o responsável pela procriação da humanidade.
privilégio que Deus colocou, essa responsabilidade em cima de você. E a igreja santa do Senhor, como noiva, sendo preparado, um povo adornado, os membros adornados, a fileira santa para encontrar com o Senhor. Então a igreja do Senhor é como uma esposa ataviada, a noiva ataviada, esperando pelo esposo. E esse grande dia vai chegar. Maria não entendeu isso, mas ela, como tinha calma, ela tinha equilíbrio, ela era prudente, ela conferia tudo no seu coração. Você não encontra na Bíblia que Jesus chamou ela de mãe, mas chamou de mulher. 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 O que eu tenho eu contigo, mulher? E nem por isso porque era ali uma diferenciado. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, concebido pelo Espírito Santo. E o privilégio que Maria teve de nascer o seu filho ali, trazer ali a luz do mundo, a salvação de Israel, salvação da humanidade, Jesus. E você, mãe, quem sabe? Você está educando seu filho para ser um pastor? Quem sabe você está educando seu filho para ser um evangelista, para ser um diácono, um doutor, um mestre? Eu estou falando aqui no seio da igreja, sem falar na área social. Procure os melhores sonhos, as melhores coisas excelentes e direcione o seu filho para isso. Ainda há tempo. Não abre mão totalmente, não, porque pode estragar. Pode estragar, sim, a educação do filho, amém? A gente precisa buscar o Senhor enquanto é tempo, busca o direcionamento a Ele. Abigail, viúva de Nabal, uma mulher calma, prudente, cheia de sabedoria, certo? A gente não vê em momento algum que essa mulher se levantou contra o seu lar, pelo contrário, ela era o equilíbrio da sua casa. Ela trazia o equilíbrio e sabedoria. E Deus começou a ver aquilo tudo ali, uma mulher sábia, uma mulher com calma, uma mulher que trazia equilíbrio para aquela família. Seu marido, um diabólico, um homem que não conhecia Deus e nem queria saber de Deus. Depois ela sai, o homem morre. E ela encontra Davi, Davi toma ela como esposa. E foi uma esposa abençoada do lado de Davi. Ganha o seu esposo sem palavras. Paulo diz isso. Você, mãe, ganha o seu esposo sem palavras. Seja prudente, tenha equilíbrio, tenha calma, porque não é do jeito que eu quero, nem é do jeito que você quer. É do jeito que Deus quer. E há momento para você falar, há momento de você agir, há momento para tudo. Certo? Há momento para tudo. A minha mãe teve uma sabedoria tão grande para ganhar meu pai, que ela se converteu primeiro. Meu pai bebia muito. Meu pai bebia muito. E teve um dia que ele chegou em casa sábado assim, tarde, ele já tinha bebido todas. E ele disse, hoje eu vou na igreja, mas não é para ficar na igreja não, é para ver o pastor lá e o dinheiro que você está dando para ele, é desse jeito. Aí minha mãe falou assim, mas você vai mesmo? Que bom, então eu vou arrumar a roupa. Aí ele disse, não, meu pai só tinha 2 mudas de roupa, uma no corpo e a outra já estava lavando lá, sabia disso? E meu pai e minha mãe falou assim, pois eu vou arrumar uma roupa emprestada. Eu fui lá, arrumou com o irmão dela a roupa emprestada e todos com aquele carinho. Você vai, que bom. Eu não me esqueço disso não, irmão. E ele foi. Ele foi. Era dia de festa, a igreja lotada com mais de 300 pessoas, todo mundo em pé. Meu pai chegou lá, como ele era visitante, aí recepcionaram ele e deixaram ele sentado aí, ele bêbado, mas estava bêbado mesmo, muito ruim. Pastor Olavo de Carvalho, o nome dele, pastor, que estava lá pregando. Quando daqui a pouco ele levanta, meio desequilibrado, e vai lá na frente, durante a mensagem.
Aí os diáconos foram lá para tirar ele, o pastor disse, não, ele que quis vir, deixa ele aqui, traz uma cadeira, bota ele aqui, senta aqui, fica aqui do meu lado. E está todo mundo lá olhando, minha mãe lá cheia de vergonha, e aí eu também, e ele está lá sentado. O pastor fez a pregação, e ele está ali. Terminou a pregação, o pastor falou, quem quer aceitar Jesus? Ele já ajoelhou logo. Ele ajoelhou logo e começou a confessar os pecados. Ele falou assim, não, você não tem que confessar para mim, não. Você tem que confessar para Jesus, não precisa confessar para mim, não. E ele sai dali e tropeça no pé do diácono. O diácono diz para o outro diácono, esse daí nem sabe o que está fazendo. Amanhã ele nem sabe o que fez hoje. Aí ele volta e diz para o diácono, pois você vai ver o que Deus está fazendo na minha vida. Eu estou aqui não é de brincadeira, não. Pois você vai ver o que Deus está fazendo em minha vida. E é interessante falar isso porque dali para frente eu comecei a ver meu pai diferente. Como mudou a nossa vida? Mudou totalmente. A minha mãe teve calma, minha mãe teve equilíbrio, minha mãe teve prudência para poder agir com essa situação. De repente está faltando isso. O seu marido está aqui. De repente está faltando essa dosagemzinha aí, amém? E tinha um irmão lá com vários terrenos. A gente não tinha casa, não. Era um barraquinho lá de tábua. Rato mordeu o dedo da minha irmã. É minha mãe, Senhor, se tiver que passar algum mal, cura essa enfermidade. E não foi no médico, não tinha como ir. Graças a Deus não deu nada. E o irmão Orlandino, eu tenho um terreninho ali. Eu vou dar esse presente para o irmão. Impressionante isso, como Deus começa a fazer as coisas, querido. Sabe por quê? Porque Deus não esqueceu de você. Porque na palma de suas mãos vos tenho gravado. O momento de sofrimento passou. Quando a gente faz uma decisão em buscar o Senhor, o sofrimento passa. Quando o povo aqui começa a lamentar, começa a buscar, começa a lembrar de Deus, o Senhor esqueceu de nós. É o momento de lembrar que Deus existe. E Deus começa a agir através do movimento do coração daquele povo. E Deus começa a agir com o movimento dos nossos corações, independente da circunstância do que nós estamos vivendo ou deixamos de viver o que vamos viver. Deus vai trabalhar de acordo com o nosso entendimento, de acordo com o movimento do meu coração com Ele. Se o meu movimento do meu coração está agradando ao Senhor, então parou o sofrimento, é tempo de restaurar, é tempo de botar a casa em ordem, é tempo de reconstruir, é tempo de alinhar os familiares, é tempo de trazer a família para casa, é tempo de salvar o seu esposo, é tempo de você ter prudência, é tempo do seu filho te ouvir, é tempo de você educar, é tempo de você orientar, é tempo de buscar, orar e jejuar para este mundo terrível, é tempo de você cuidar da sua família, é tempo de você botar a sua boca no pó, talvez assim haja uma esperança. Lamentações de Jeremias diz, bota o teu joelho, bota a tua boca no pó, talvez dessa maneira haja uma esperança. Por quê? Porque às vezes fecha as cortinas, às vezes o mundo fecha, às vezes as coisas fecham todas e a gente não consegue enxergar, a gente só vê sofrimento, só vê coisas negativas, só vê coisa que não presta, mas o Senhor diz para nós hoje, dá esperança, porque nas minhas mãos eu tenho gravado o nome de cada um, o sofrimento de cada um eu tenho visto, mas hoje é dia de alegrar, hoje é dia de restaurar, hoje é dia de reconstruir, hoje é dia de fazer tudo novo em vossas vidas. Então o Senhor faz isso em nós, Ele trabalha dessa forma, Ele quer arrancar de nós o sofrimento, Ele quer arrancar de nós tudo aquilo que de mágoa, aquilo que não presta. Então vira a página, querido, vira a página e ame o seu filho, ame o seu marido intensamente, ore por ele, em silêncio, faz jejum por ele, busca por ele, não bate de frente e deixa o Espírito Santo agir na vida dele. Você fala ao ouvido, mas o Espírito Santo fala no coração. É o que eu estou fazendo aqui. Às vezes a gente fala, a gente aconselha,
Mas quem fala nos corações de vocês é o Senhor. Quem fala no meu coração é o Senhor. E quando a gente dá lugar para Ele. E aí esse irmão pegou um terreno. Irmão Landino, eu tenho um terreno. É seu. Que coisa. Sabe qual foi a primeira casa nossa? Feita de barro, querido. E coberta de sapê. Coisa linda. Eu nunca fui tão feliz dentro daquela casa como sou hoje. Eu ajudei a construir. Amassava barro, colocava nas costas aqui e levava lá, meu pai por dentro, a minha mãe por fora, e jogando barro assim, ó, passando. Amém? Felicidade. E o Senhor estava ali. A primeira cama minha, sabe como é que foi? Ele foi lá no meio do mato, buscou, cortou 4 forquilhas. Enterrou lá no chão, assim, ó, dentro do quarto. 4. Foi lá, cortou madeira, botou as madeirinhas ali. E minha mãe fez o colchão, sabe de quê? Capim. Que felicidade. E o Senhor estava ali. Amém? De que se queixa o homem? Às vezes nós temos tudo hoje e ao mesmo tempo não tem nada. Sabe por quê? Porque nós nascemos sem nada, querido. E nós vamos sair desse mundo sem nada. Jó disse isso. Vim nu, vou voltar nu. Deus deu, Deus tirou, amém. E esse irmão que deu esse terreno para o meu pai, está vivo até hoje. Cheio de bênção. Cheio de bênção. Pregando o evangelho, anunciando o evangelho, com a mesma idade que o meu pai tem. Foi a primeira casa nossa. Feita de estuque, coberta de sapê. Amém? Coisa linda. Mas lá dentro tinha uma mulher, não estou falando da minha mãe não, é todas que seguem esse caminho de calma, prudência, de equilíbrio, tem alguma coisa para ganhar. O homem fala 15 mil, talvez 15 mil. Eu gasto meus 15 lá no trabalho e mais um pouco, chego em casa, eu não quero conversar mais, entende não? Não quero mais conversar, já gastei todos os meus 15 mil lá. E aí, às vezes, a mulher não entende, está lá sentado no sofá, está olhando para o lado, olhando para o outro. Está pensando o quê? Pensando nada, a caixa vazia. Nem? Está pensando nada, está ali com a caixa vazia, está pensando absolutamente nada. A Gisela diz assim, pega o banquinho lá, fica perto de mim aqui. Lá na cozinha. Eu falei, tá bom, mas eu vou te ajudar. Não, não precisa ajudar, não. Fica aí, vamos conversar. Aí a gente fica conversando. Estou sentindo falta disso. Aí eu vou, faço a comida, faço alguma coisa, lavo louça, faço o meu peixe que eu gosto de fazer. Mas que na casa de vocês possa ter o verdadeiro amor, amém, gente? Que essas confusões possam sair fora. Porque nas palmas do Senhor vos tenho gravado. Deixa Deus restaurar a sua vida. Deixa Deus restaurar o seu casamento. Deixa Deus agir no seu familiar, nos seus filhos. Deixa Deus. Mas para isso você precisa buscar. Busque. Qual o maior desejo que você tem na sua vida para com os seus? É ver o seu esposo aqui? Busque o Senhor direcionamento para isso. Bater de frente você tá perdendo. Bater de frente você perde. A minha mãe nunca bateu de frente, não. Pode ser que batia, mas lá dentro do quarto, lá, eu nunca escutei discussão deles. Mas é claro que tinha. Mas eu nunca escutei. Exime os filhos disso. Quer fazer confusão, quer discutir? Deixa o filho longe disso. Não deixa o filho presenciar, não. Porque senão ele vai presenciar isso, quando ele casar, ele vai querer fazer a mesma coisa. Ele vai querer copiar, meu. Ele vai querer copiar. E voltando à casa de estuque. Irmãos, eu tinha uma infecção urinária naquela época, eu tinha 8 anos de idade, mais
Estão vendo? E eu chorava. Eu chorava de gritar. Gritar. E o pastor Hipólito é igual o pastor Davi. Visitando ovelhas, eu te peço perdão porque eu não estou conseguindo te ajudar nisso aí, mas domingo, tá? E aí vem o pastor Hipólito subir na rua, um morrinho assim, ó. Nossa casa de estuque era a última. Aí vem o pastor Hipólito. A minha mãe olhou para ele, já fez logo um cafezinho para ele, e ele entra. Aí minha mãe conta o meu problema para ele. Pastor Hipólito, o Mauri está aqui, meu filho mais velho. Ele chora de gritar com problema de infecção na urina, pastor. Aí o pastor abriu a pasta dele, antigamente usava muita pasta, né? Pegou o óleo, orou por mim, até hoje. Mas sumiu na hora. Na hora aquilo foi embora. Então, são essas coisas que a gente escuta, essas coisas que a gente vê, a gente presencia. Faça história com Deus, querido. Mas não te esqueça que na palma das mãos do Senhor, o seu nome está gravado. O seu sofrimento, ele está vendo. E há um tempo de restauração, há um tempo de alegria, há um tempo de bonança, há um tempo de suavidade que Deus vai dar em nossas vidas. Um tempo que Ele vai tirar as mágoas dos nossos corações e a gente vai lembrar que só o Senhor é Deus. E sem falar do fogão de lenha, amém? Porque não tinha fogão a gás naquela época. Tinha, mas era só para quem tinha muito dinheiro. E depois Deus começou a abrir as portas. Estou falando como Deus faz. Meu pai ajudando a construir o túnel velho lá de Petrópolis, ele era servente na época, passou um caminhão da Granfino. Meu pai estava uma semana trabalhando, não tinha salário ainda não, estava trabalhando uma semana ali. Passou o caminhão da Granfino, parou o caminhão do Granfino, e no meio de todos os serventes, o motorista chamou meu pai. Ei, você aí, meu senhor, chega aqui. Existe uma ordem lá da fábrica, dos nossos chefes, que o que tiver sobrando aqui é para dar para alguém que está precisando. Então, nós vamos dar para o senhor aqui 5 quilos de macarrão, arroz, feijão, está tudo aqui, ó. O senhor vai levar para sua casa. E não tinha nada para comer em casa. Daqui a pouco chega ele com aquele saco, feliz da vida, e falando como Deus é bom. São essas experiências de simplicidade que eu tenho e que eu vivi isso. Morar em casa de estuque, coberta de sapê. Nem? Uma cama feita de madeira de pau a pique. Meu pai ia lá no mato, apanhava e fazia. De manhã tirava a porta, de noite colocava a porta e escorava lá, porque não tinha dinheiro para comprar dobradiça para a porta, amém? Hoje a gente tem tudo e ainda reclama. Hoje você vai no shopping, compra uma camisa de marca, ainda não gosta, tem que ser outra de marca melhor, aí todo dia tem que comprar um sapato diferente. Querido, não almejei coisas grandes, acomodai nas humildes. Porque quando a gente almeja as coisas grandes, a gente se desfaz das humildes, amém? A gente precisa valorizar o humilde para a gente conseguir as coisas grandes. E Deus está no controle de todas as coisas. Parabéns para vocês, mulheres, mães. Parabéns para a igreja. É a noiva de Cristo. Está sendo ataviada para encontrar com o Senhor nos ares. Seja fiel até a morte, porque o Senhor vai dar a coroa da vida a todos aqueles que buscam, a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. E essa bate-papo, que o Senhor possa aplicar em nossos corações. Deus abençoe. Amém?